encontra, por exemplo, estamos tendo aqui você aí de casa do escritório, onde você estiver, e eu aqui, olha que bom, né? Pegando essa energia maravilhosa, aproveita aqui. Como é que essa energia ajuda no nosso dia, por exemplo? Eu estando do lado de uma pessoa tão positiva, tão interessada em ajudar o outro, o que isso vai fazer do meu dia, assim? Isso, quando você se cerca de pessoas positivas, isso mostra muitas oportunidades que não são vistas normalmente. Porque quando você está com alguém positivo, os dois tentam, os dois, três, quatro, quantos forem, né? Tentam descobrir coisas boas o tempo todo, coisas que reforcem a união da equipe, se for uma equipe, por exemplo. Eu costumo dizer que quando a maré sobe, levanta todos os barcos. Então, se você faz a maré levantar no seu lado, mesmo que você não queira, todos os barcos que estão juntos com você também sobem. Exceto se alguém decidir amarrar o barco. Acontece isso, né? Alguém está subindo, está tudo dando certo, mas a pessoa insiste em amarrar o barco e ficar preso. Aí o barco acaba coberto de água e a pessoa fica achando que não está crescendo, porque ela não acredita que possa crescer, ela não investe nesse crescimento. Mas quando você tem várias pessoas, todas propulsionando a energia para aquilo que dá certo, para aquilo que funciona, não tem jeito, funciona mesmo. E me fala quando é que foi que você descobriu que o seu dom era esse, de ajudar no autoconhecimento das pessoas, assim, ajudar na autoajuda que cada um faz, né? Eu não sei se eu lembro um ponto exato em que eu achei isso. Eu sempre gostei de explicar aquilo que por alguma razão eu acho que deve ser melhor explicado. Por isso é tão bom ser porta-voz. Porque eu também escrevi o meu livro, mas na verdade, sendo porta-voz do segredo, eu atravessei o país todo e eu escutava as mesmas perguntas. As pessoas tinham as mesmas dúvidas. As pessoas buscam as mesmas coisas. Buscam as mesmas coisas. Então eu falei, puxa, eu vou começar a explicar melhor isso. E as palestras explicam até hoje exatamente isso. Aquilo que eu sei que as pessoas não entenderam muito claramente, eu boto na palestra e aí eu ajudo as pessoas através disso, né? Osmar, diga aí, o que estão perguntando para ela? Perguntando várias coisas aqui. Escolhe uma. É meio difícil escolher uma pergunta, mas eu vou aqui... Sorteia, vai. Vou pegar uma aqui, que eu achei até interessante. Está sendo perguntado como pode ser aplicada a mesma fórmula, tá? Se as pessoas elas são completamente diferentes uma das outras. Isso é verdade, nós somos todos diferentes, mas somos todos igualmente diferentes. Eu e você, e vocês, e todo mundo do estúdio, nós temos as mesmas dores de amor. Nós temos os mesmos desafios internos. Nós temos a mesma necessidade de termos pessoas nos ajudando e ajudando ela. Mesmo que você atravesse o planeta, do outro lado do planeta você vai ver pessoas procurando amor, pessoas procurando meios de se cercarem de pessoas que são comprometidas com a verdade. Qualquer tribo, por mais escondida da civilização que seja, ela ainda preza, por exemplo, a verdade. Aqueles que dizem a verdade dentro de um grupo se destacam em qualquer tribo humana. Então, quando alguém diz que nós somos diferentes, é verdade, nós somos diferentes, mas existem igualdades. Se você lembrar que existem igualdades e souber trabalhar as igualdades, você se torna diferente. Olha que interessante. Mas muitas vezes você fala a verdade e acaba aborrecendo o seu interlocutor. O que você acha disso? As pessoas devem se calar ou dizer realmente a verdade, mesmo tendo uma resposta não aceita, vai? A pessoa não aceitou aquilo que você falou, ninguém gosta de ouvir crítica, digamos assim, não é? É verdade. Eu creio que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós julgamos ser a verdade. Nós prezamos a verdade, mas aquilo que é a verdade, o que eu considero verdade, pode não ser a verdade. Então a gente tem que ter uma certa humildade em entender que a outra pessoa pode, estar absolutamente errada, 2, absolutamente certa e eu errado. Eu não tenho certeza realmente disso, né? Eu posso ter 99% de certeza, mas sempre tem 1% que fala, e se tudo isso for ilusão? Então, mas quando você é posto à prova e tem que falar alguma coisa que pode comprometer a tua relação, né? Vai falar uma verdade que para você é verdade. Como você deve se portar nessa situação? Eu acho que quando você tem que conversar com alguém, quando você tem que se comunicar, quando o relacionamento está em pauta, a grande dúvida, a grande pergunta é, o que eu posso dizer? Porque às vezes
Você olha uma criança e ela tem uma dúvida, sei lá, de brinquedo de Natal. Ela pergunta para você, ela tem 3 anos, ela pergunta, Papai Noel existe? Qual é a resposta que você deve dar? Depende da criança, depende do pai. Entendeu? Então, esse tipo de situação também se repete no resto da vida. Só que com nuances muito mais sutis, mas também se repete. Bom, falando nesses temas, eu queria falar sobre os livros. Esse livro, O Segredo para Realizar os Seus Sonhos. Isso. Então, esse livro, você tem esses 2 livros, né? A Vida Não Tem Segredo Isso. e O Segredo para Realizar Seus Sonhos. Até tem uma pergunta aqui de uma internauta, a Jaque de Porto Alegre, que ela falou, mas se a vida não tem segredo, como é que ele ensina o segredo de realizar os sonhos? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles, o que cada livro desse contém, assim, é lógico que resumidamente. Né? Olha, O Segredo para Realizar Seus Sonhos, ele é um livro perfeito para quem leu O Segredo, porque ele explica claramente coisas que no segredo talvez não estejam muito claras para o leitor brasileiro. Então, pessoal, só dando uma parte, né? O Segredo você escreveu depois do Segredo e pôs O Segredo para Realizar. Então, eu tinha uma pergunta também de internauta sobre o que, na sua opinião, faltava no Segredo. Tá. Então, você já pode responder seu livro com essa pergunta. Exatamente. O que eu acho que faltava é exatamente o que está no livro. O Segredo para Realizar Seus Sonhos tem esse foco, o foco de tudo aquilo que eu senti, que as pessoas sempre perguntam, assisti o filme, li o livro, O Segredo, me explica isso. Essa explicação eu coloquei no livro O Segredo para Realizar Seus Sonhos. Esse é o grande objetivo. O segundo livro, o título é proposital. Né? É proposital. Porque muita gente pergunta isso, mas peraí, você é o porta-voz do segredo, agora diz que não tem segredo? Chamado Não Tem Segredo, né? Na verdade, o segredo dito no livro da Rhonda Byrne, no meu livro, ele não é um segredo porque ele foi escondido. Ele é um segredo porque ele foi esquecido. Tudo aquilo que diz no segredo, o segredo para realizar seus sonhos, são coisas que você olha e fala, puxa vida, é mesmo. Eu já vi alguém dizendo algo assim, eu já escutei isso, eu já passei por isso. Então, há segredos na vida que não são segredos porque alguém escondeu, são segredos porque todo mundo parou de falar, todo mundo esqueceu. Então, o segredo, ele na verdade é mais uma revelação, né? Porque já foi na verdade, uma vez que todo mundo viu aquilo, tanto que o segredo ele tem um mesmo tratamento e ele foi absorvido pelo público da mesma forma que alguns livros, o Pense e Enriqueça, por exemplo, mas são livros muito antigos. Então as pessoas esquecem, a gente entra na máquina de lavar das informações que soterram a gente, né? E um belo dia nós esquecemos o que tem que ser dito, o que tem que ser pensado. E aí nós começamos a ser manipulados, né? A gente esquece de escolher as pessoas. Da natureza, né? Do que a sua natureza pede também. Exatamente. Quando você fala que a vida não tem segredo, você quer dizer que a vida é fácil? Você acha que a vida é fácil? A vida é muito fácil. Opa! Agora, olha só, tem gente que acha que a vida é difícil. Seja o que for que você imaginar, é isso que você vai trazer para a sua experiência. Isso é uma coisa curiosa. Se você acha que a vida é difícil, se você acha que a vida é complicada, se você acha que a sua vida não vai dar certo, adivinha, você vai provar isso. Você vai buscar isso para estar certo. Né? Exatamente, porque nós sempre queremos estar certos e a mente funciona assim, ela busca coisas que corroborem aquilo que a gente acredita. Agora, quando você acha que a vida vai dar certo, é fácil, eu vou conseguir isso, tudo é maravilhoso, de repente as coisas começam a ficar maravilhosas, começam a dar certo. Isso parece mágica, mas não é. Eu acho que é você não dar bola também para o que não dá certo. Pode não dar certo ali, mas já vai dar, não é? Exatamente. Acaba dando certo, você vai.